Nós pediatras, os psicólogos infantis, nós estamos muito preocupados com a saúde mental, com a saúde emocional das nossas crianças. A imunidade na infância. A imunidade não só na infância, mas também na idade adulta, ela precisa de vários fatores. A imunidade está envolvida e ela tem na sua órbita, vamos dizer assim, alegria, qualidade de vida, alimentação, vacinas, sono, sol. Quando a gente está feliz, quando a gente está de bem, a gente diminui a produção do cortisol, que é o hormônio do estresse. E o cortisol, ele abaixa a nossa imunidade. Então, a alegria é muito importante para a imunidade. Quando a gente fala de alimentação, a gente está falando da microbiota intestinal. Nós sabemos que a nossa microbiota intestinal é responsável pela nossa imunidade. Ora, se na microbiota intestinal entram alimentos, então se a gente come porcaria, a nossa microbiota não é saudável, a nossa imunidade abaixa. A gente fala do sono, porque se a gente tentar manter a nossa rotina de sono, eu sei que na pandemia é muito difícil, principalmente com as crianças, mas a gente mantendo a nossa rotina de sono, a gente libera nos horários certos da noite determinados hormônios, determinados elementos químicos que fazem parte das nossas reações metabólicas e que aumentam a nossa imunidade. A gente tem que lembrar das vacinas. Gente, não deixem de vacinar os seus filhos, porque independente da Covid, o sarampo está por aí, a rubéola está por aí, a gripe H1N1 está por aí. Se nós não temos leitos suficientes para todo mundo, então a gente não pode adoecer de outra coisa, porque não teremos leitos para internar caso a gente complique. Então mantenham as vacinas das crianças. Por último, eu quero falar do sol. A vitamina D, entendam o sol, mas a vitamina D, ela está provado que ela aumenta a nossa imunidade ao Covid. Faz a gente ter mais anticorpos, vamos colocar a grosso modo assim. Então, além desse sol diário nos ossos longos, sem protetor solar, então o sol no braço, no antebraço, sem protetor solar, durante 15, 20 minutos por dia, as sociedades, tanto de brasileira de pediatria como para os adultos, a de clínica médica, estão pedindo que os pacientes, que as pessoas usem vitamina D diariamente durante a pandemia. Então aí vai uma dica, falem com o seu médico, falem com o seu pediatra e adequem, saibam a dose, mas deem vitamina D para os seus filhos e tomem vitamina D diariamente durante a pandemia. Então, alegria, atividade física, alimentação, vacinas, sol, portanto, vitamina D, aumentam a nossa imunidade. É fato que as nossas crianças isoladas em casa, elas estão se expondo menos aos germes, então elas estão realmente mais saudáveis, estão adoecendo menos. Em contrapartida, nós demos férias para os nossos guardiões, nós demos férias para os nossos anticorpos, eles estão dormindo. Portanto, a nossa imunidade está mais baixa, ela não está em alerta. Essas, como a gente pode dizer, essas autovacinas que a gente faz, quando a gente pega pequenas doses de vírus, num espirro de um resfriado comum de alguém fora da pandemia, numa brincadeira numa terra, num ralar de joelho, isso vai dando imunidade para a gente se autovacina. Como nós estamos super protegendo, porque nós estamos isolando as crianças, nós não estamos tendo essa autoimunidade. Então, estamos realmente sujeitando as crianças a se verem com os seus anticorpos sem estarem trabalhando, com a guarda baixa. Então, por um lado, a gente está adoecendo menos, mas por outro lado, a gente tem que cuidar com esse rebaixamento da nossa imunidade. Eu queria conversar com vocês também sobre a saúde mental.
Nós, pediatras, os psicólogos infantis, nós estamos muito preocupados com a saúde mental, com a saúde emocional das nossas crianças. Aumentou muito o índice de crianças ansiosas, de crianças angustiadas, elas estão com medo, elas estão com estresse lá em cima, elas estão fazendo regressão psicomotora. As crianças, por exemplo, que já tinham desfralde, voltaram a usar fralda, voltaram a pedir chupeta, voltaram a usar mamadeira, voltaram a falar de forma infantilizada. Tudo isso tem a ver com tudo o que está acontecendo e que nós adultos passamos para eles. Então, vamos ter cuidado com a forma como a gente enfrenta tudo isso e como a gente está passando para eles. Será que a gente precisa saber tanta notícia negativa o tempo inteiro e comentar na frente deles? Será que a gente precisa colocar tanto pavor e tanto medo assim? Porque este lado mental está muito preocupante com as crianças. Muitas crianças estão somatizando. Elas estão ansiosas e angustiadas e elas não conseguem dormir à noite. Elas não conseguem dormir à noite, não é só porque elas não gastaram energia durante o dia, então elas estão com energia acumulada. Muitas vezes é uma angústia, é um medo. Algumas estão com dor de barriga, outras estão com dor de cabeça. Então, cuidem da saúde mental das crianças. A gente precisa, o quanto antes, quando for possível, fazer o retorno gradativo às aulas presenciais, à escola, à socialização. Ainda é muito, muito cedo para falarmos sobre isso, mas efetivamente a saúde mental das crianças vai agradecer muito quando isso acontecer.